Você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 22 de abril de 2009, é uma quarta-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 9, Apocalipse, capítulo 9, a partir do versículo 13. O tema da nossa mensagem é Apocalipse 9, e o título, Estudo do Apocalipse, parte 18. Estudo do Apocalipse, parte 18, a segunda parte do capítulo de número 9 de Apocalipse, que diz assim: E tocou o anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio, ao rio Eufrates. Até aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Nós estamos aí na caminhada escatológica, numa caminhada apocalíptica, dentro do livro do Apocalipse. E nesta manhã nós chegamos à chamada sexta trombeta. Para você recapitular, quem está acompanhando aí, ou quem está levando as mensagens nos CDs, não importa, porque é um livro difícil, são passagens extremamente difíceis. E se você se perdeu nesse estudo, nós estamos agora na sexta trombeta. E cada trombeta aponta para um juízo divino. Esse período aqui, para quem não está por dentro do assunto, está acontecendo na chamada grande tribulação, período onde tudo de mal, de ruim vai acontecer sobre a terra, porque Deus vai despejar sobre a terra os juízos divinos. E a sexta trombeta, que é a penúltima, porque na verdade a sétima é a última e vai vir mais à frente, nós temos na sexta trombeta esses anjos que serão soltos para justamente danificarem os homens e a terra. E é isso que nós temos aqui. A sexta trombeta, que fala do rio Eufrates, você leu comigo, diz que o anjo tocou a sua trombeta e as vozes saíram das pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Para você ter uma ideia, no céu, na eternidade, você tem, não uma réplica, você tem o original do templo de Deus e das peças que você teve aqui na terra. Na época que Moisés ele construiu o tabernáculo, tudo aquilo que Moisés reproduziu na terra era justamente um reflexo daquilo que existia e existe no céu. Por quê? Quando Deus mostrou a Moisés, e Moisés fez todas aquelas peças, a pia, fez o altar do holocausto, o altar do incenso, tudo aquilo ali Moisés viu. Por que ele viu? Porque ele entrou na dimensão espiritual e ele viu a dimensão da eternidade. Por isso ele fez um modelo idêntico para colocar no tabernáculo que foi estabelecido no meio do povo de Israel. Mas essa é uma outra história. Eu simplesmente puxei isso aqui à baila para que você venha entender uma coisa. O sexto anjo tocou a sua trombeta e saíram vozes, ou melhor, uma voz que vinha das quatro pontas do altar. Que altar é esse? É o altar do incenso, querido. Não é o altar do holocausto. O altar de ouro era o altar do incenso que está diante de Deus. Por quê? No Antigo Testamento, o altar era para queimar o incenso. No Novo Testamento, ou seja, na visão futura, esse altar aqui, ele é justamente aonde se recebem as orações dos santos. Isso quer dizer que a trombeta vai tocar, os juízos de Deus descem e justamente essas vozes saem da onde? Saem do altar de ouro, que é o altar do incenso, para justamente justificar aqueles que oram, e isso significa as orações dos seres humanos, dos homens, servos de Deus, desde a criação do mundo até a consumação dos séculos. Mas o certo é, essa voz que na verdade expressa várias situações, sai do altar de ouro e vem para diante, e quando essa voz ela acontece, o anjo, no versículo 14, ele dizia assim, a voz dizia ao anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio, o rio Eufrates. O rio Eufrates,
na verdade, faz a fronteira oriental do antigo Império Romano. Ali no rio Eufrates você tem a antiga Babilônia, a região também da Síria, e também, na verdade, será, a princípio, um dos limites do reino do anticristo, do império do anticristo, do chamado Império da Besta. Ali no rio Eufrates, que tem mais ou menos 2.500 quilômetros, esse rio é muito importante na escatologia e na história da Bíblia, porque ele marca como sendo posições referentes a juízos de Deus. Sempre que você cita o rio Eufrates, você simbolizava ou a Babilônia ou a Síria. Até mesmo Jeremias, em suas profecias, Deus cita o rio Eufrates como sendo ponto de juízo de Deus sobre os seres humanos. Então, de uma forma geral, quando essa voz sai do altar, essa voz ordena ao anjo que ele soltasse 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Como você já entendeu, o rio Eufrates é símbolo de juízo de Deus. É símbolo de tormenta, é símbolo de correção de Deus. Para você não se perder, no início da 6ª trombeta, Deus dá a ordem, e essa voz aqui, na verdade, simboliza todos os seres da terra, dos céus da terra, todos os seres que já passaram, porque o incenso é a oração do justo. Então, na verdade, esse santo que clama aqui, não é simplesmente uma pessoa, mas a personificação de vários seres de várias épocas, que ao soar dessa voz, o 6º anjo, ele vai tocar a sua trombeta, e quando ele toca a sua trombeta, 4 anjos serão soltos do rio Eufrates. Com outra palavra, querido, você está chegando no período onde vai ficar muito ruim na terra. Nesse período da 6ª trombeta, o mundo vai sofrer muito mais, porque existem seres que não andaram nem por esse mundo, mas que vão ser soltos para vir atormentar os seres habitantes da terra. E se nesta manhã você não quer participar dessa trombeta, se você não quer estar no mundo no período da grande tribulação, entregue o teu caminho ao Senhor nesta manhã, entregue a tua vida a Cristo, porque Ele te livrará de todo o mal que há de vir sobre os habitantes da terra. Mas uma coisa é certa, quando tocar a 6ª trombeta, o mundo terá invasão de 4 seres totalmente demoníacos, 4 seres que serão da pior espécie para trazer a tormenta e a destruição na terra. Mas graças a Deus que você, como eleito de Deus, escolhido de Deus, você não vai passar por isso, porque dentro de você, se o seu coração arde, se você ama Deus e guarda as palavras de Deus, você não estará sofrendo nesse período. Portanto, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tema: Apocalipse 9. Título: Estudo do Apocalipse, parte 18. E nós veremos aqui essa divisão que você percebe, ela é bem profunda, ela é bem, digamos, avassaladora, porque ela mete medo mesmo. Se a pessoa não tiver assim uma base, ela lê isso aqui e ela vai ficar cheia de medo. Mas você não tem que ter medo, você tem que ter temor do Senhor. Esse é o principal. Porque em primeiro lugar, nesta manhã, na nossa divisão, nós queremos trabalhar em cima desses anjos. Em primeiro lugar, 4 anjos são soltos. 4 anjos são soltos no versículo 15. Mas vamos entender, anjo aqui não é um anjo que está na presença de Deus. Esses anjos aqui, querido, são anjos que caíram com Lúcifer. São anjos malignos que ficaram presos, tamanha a sua periculosidade. Difícil isso aí. Quando um marginal ele é muito ruim, o que eles fazem? Eles colocam numa penitenciária de segurança máxima, não é isso? Assim também foi com esses anjos aqui. Por eles serem muito ruins e muito perversos, nem soltos eles ficaram. E eles vão ser soltos justamente nesse período, pela ordem de Deus. Por isso que diz aqui no 15, ó, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados, marca comigo isso aí, ó, para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Confere comigo, por favor. Esses 4 anjos, que são seres da pior espécie, e eles são tão ruins, mas tão ruins,
que eles nunca foram soltos. Desde que houve a queda, eles estão presos no abismo. E eles serão soltos do abismo para justamente atormentarem a terra e matarem a terça parte dos homens. Então você vai entender que eles sairão e eles virão para justamente punir o mundo. Essa massa vai ser atingida sobre o mundo, essa situação, essa tormenta, porque na verdade, se você conferiu no anterior, você verificou o seguinte, na outra trombeta, foram liberados escorpiões, lembra? E os escorpiões, eles danificavam, eles causavam dor, mas os homens não conseguiam morrer, lembra disso? Eles sentem a dor, mas vão querer morrer e não vão conseguir. Aqui muda, querido. Aqui na sexta trombeta muda, porque na sexta trombeta, esses 4 anjos, eles não vêm para causar a dor não, eles vêm justamente para causar a destruição, é o oposto, porque na outra trombeta os escorpiões tinham um veneno para danificar o homem, e o homem quer morrer e não consegue, agora é o contrário, o homem não quer mais morrer e vai morrer. Porque Deus, ele tem controle de tudo. Veja no 16. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. E ouviu o número deles. Isso quer dizer muito em quantidade. Por quê? Esses quatro anjos, vê se você entende, eles lideram outra tropa numerosa de seres que estão embaixo da sua autoridade. Está entendendo como é que é? 200 milhões é uma cifra muito expressiva. Inclusive essa cifra 200 milhões, ela trabalha também com os soldados e o exército do anticristo, que vai pelejar contra Israel, mais à frente a gente vai ver isso, e justamente onde vai ocasionar a volta de Cristo, a chamada parousia. Esses 200 milhões indicam uma cifra muito alta de seres malignos que estarão sobre a terra, atuando sobre a terra, para causar a morte e destruição. Veja no 17. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, olha aqui, e fogo aqui é no sentido de juízo, né? E de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Vamos entender isso aqui. Essa visão aqui, você percebe que ela é uma visão de terror. Você vê que esses cavaleiros estão debaixo da autoridade, né? Eles estão debaixo da autoridade dos 4 anjos. Mas eles vêm para destruir. Eles vêm para destruir. E eles têm características de guerra. Já reparou aqui? Eles vêm com couraça de fogo. Porque a couraça era a armadura do guerreiro. Só que aqui fala que o cavalo está com a armadura. O cavalo está com a couraça. E também não só o cavalo, como o cavaleiro. Estão revestidos de quê? De fogo. Olha só. Fogo, jacinto e de enxofre. O fogo, você sabe que o fogo, ele é meio avermelhado, né? O jacinto é o nome de uma flor azul, né? Azul escuro, que também é dado para identificar uma pedra preciosa, uma pedra opaca. Então, na verdade, quando você pega o fogo é aquela cor, aquele vermelho, meio avermelhado. O jacinto é azulado. E o enxofre, para quem não sabe, o enxofre, ele é amarelado, meio que amarelado. Juntando os 3, você tem 3 sinais de condenação: o fogo, o jacinto e o enxofre. Isso quer dizer que é como se fosse uma grande tocha ardendo e queimando. Isso é sinal de juízo divino sobre a terra. Aqui diz que as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. Por quê? Quando você pega o leão é símbolo de guerra. O leão era símbolo de um rei, ou reis que pelejam. Então, na verdade, aqui diz que eles têm cabeça como de leões, porque eles vêm furiosos para pelejarem contra os habitantes da terra. E tem mais. E de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Fogo, fumo e enxofre, se você não lembra ou não sabe, é justamente uma característica de um dragão. Porque o dragão libera da sua boca o quê? Fogo, fumaça e enxofre. E isso quer dizer que não literalmente haverá um dragão na terra passando e jogando fogo em todo mundo, não é isso? O que aqui está querendo transmitir para cada um de nós é que haverá um período em que esses 4 anjos, liderando esses seres infernais, esses seres estarão na terra para danificar o homem. E essa situação de dragão é para mostrar que o dragão é Satanás.
Satanás, para mostrar que durante o período da grande tribulação, os horrores na terra serão grandes, porque da boca desses seres sai fogo, sai fumaça e sai enxofre também. Isso quer dizer que, quando você olhar para tudo isso, você deve entender que aqueles que têm a marca do Cordeiro, aqueles que foram assinalados lá no capítulo de número 7, não enfrentarão essa situação, essa crise, querido. Como nessa manhã, se você entende tudo isso, se você começa a entender, não tenha medo dessas visões, não tenha medo de nada disso, porque na verdade, tudo isso vai acontecer na terra. O fogo, o jacinto e o enxofre e o subir da fumaça vai acontecer para aqueles que não temem a Deus, os que desprezaram e desprezam a Deus através dos séculos. Mas nesta manhã, você deve saber, na sua vida tem a graça de Deus, na sua vida existe uma proteção maior do que a couraça daqueles animais, é o revestimento da armadura de Deus na vida do crente, para que ele venha a vencer todas as tribulações da vida, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tema Apocalipse 9, título Estudo do Apocalipse, parte 18. Em segundo lugar, versículo 18. Olha só, as pragas matam os homens. Segundo lugar, as pragas matam os homens. Você já verificou. 4 anjos foram soltos. Esses 4 anjos são perigosos. Eles ficaram trancafiados por séculos na forma humana e pela eternidade já há muito tempo, porque na eternidade não tem marcação de tempo. Mas ali, quando eles vêm, eles despejam sobre a terra pragas incontáveis. Confira comigo no versículo 18. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saía das suas bocas. Você lembra? Você lembra que nós falamos agora há pouquinho? Você tem ali o fogo, o fumo e o enxofre, que é característica de um dragão. Então, na verdade, quando você pega isso aqui, foram derramados, através dessas situações, desses juízos, pragas mortais sobre os homens. Lembra também que nós já citamos que os escorpiões, que nós vimos na outra trombeta, eles causam a dor, mas eles não deixam morrer. Aqui é o contrário. Ao contrário do escorpião que dava dor, mas não matava, aqui vem para matar. E aqui diz que a terça parte dos homens hão de morrer através desses juízos, pelo fumo, pelo enxofre e pelo fogo. Na verdade, esse fogo e enxofre significa o juízo de Deus que virá. Porque se você pega uma visão do inferno, o inferno tem fogo, o inferno tem fumaça e o inferno tem o enxofre. Basta você verificar um vulcão em erupção, já percebeu? Quando o vulcão entra em erupção, ele traz tudo aquilo que há no interior, no centro da terra, e o que sai, o que é expelido? O enxofre, o fogo e a fumaça. Você consegue perceber? Isso significa que a natureza infernal do inferno há de ser derramada sobre os seres da terra. Aqui no 19 diz, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas, olha aqui, são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. Vamos entender. Tá vendo a visão aqui de serpente? Tá vendo aqui? Você viu em cima leões, a fúria, a destruição. O leão é rei dos animais. Então aqui esses leões simbolizam o quê? Anjos qualificados. São categorias de anjos caídos qualificados, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, tem principados, potestades e reticência, né? Então, na verdade, eles vêm com poder para danificar. Por isso que fala que é a sua cauda, a boca e nas caudas, ou seja, a cabeça e a cauda. E essa visão é a visão de uma serpente. Você já viu, lá em cima teve a visão de um dragão, agora desceu, vem a visão de uma serpente. Isso quer dizer o quê? Que é a destruição que Satanás vai desencadear sobre a terra. Se você lembra um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, você deve lembrar da história de Sodoma e Gomorra, lembra? Em Sodoma e Gomorra, como é que foi a destruição? Você lembra? Fogo, enxofre e fumaça. Quando Abraão levantou os olhos, ele viu aquela grande fumaça que subia lá de Sodoma e Gomorra, lembra? E foi ali também que Deus, ele realizou o seu juízo sobre as cidades que cometiam aqueles pecados que eram e são contrários à vontade de Deus. Principalmente, eu sempre falo a sodomia, né? Porque Sodoma dá origem ao nome sodomia. Então, na verdade, quando você pega aquela situação, Deus derramou juízos sobre Sodoma e Gomorra.
fogo, enxofre e fumaça. E nesta situação, esses anjos terão liberdades para danificar a terra, para justamente como serpente, como cabeça, que fala, e tem cabeça. Por que cabeça? Cabeça é símbolo de pensamento, de domínio, de controle. Como Cristo é a cabeça do corpo da igreja, também você tem a cabeça mostrando que eles serão altamente corruptos e eles altamente danificarão a terra e os homens. E nessa ocasião não adianta evitar a morte, porque a morte virá. Mas na verdade o juízo de Deus será derramado sobre a terra na sexta trombeta através dessa grande destruição. Mas saiba de uma coisa, esses seres não fazem parte da classe escolhida. Esses que vão morrer não fazem parte dos servos de Deus, não. Esses que morrem são aqueles que têm a marca da besta em suas vidas, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que danificaram a terra e agora recebem o prejuízo, ou melhor, a recompensa do prejuízo que fizeram. Portanto, querido, saiba de uma coisa, não seja uma pessoa que danifica a terra, não seja uma pessoa que destrói a terra, não. Pelo contrário, seja uma pessoa que valoriza esse planeta, seja uma pessoa que acorde pela manhã e dê graças a Deus, porque Deus tem te livrado de muito mal. Se você acha isso aqui ruim, você não viu nada ainda, porque na verdade Deus nos livra a cada dia, a cada momento, porque nesse exato segundo, muitos estão morrendo, o inferno cada vez fica mais cheio de pessoas que não têm temor de Deus. Mas se você teme a Deus, Maranata, porque Cristo vem para reinar sobre a terra, e eu e você, nós reinaremos com ele também. Tema Apocalipse 9, título Estudo do Apocalipse, parte 18, primeiro, segundo, terceiro lugar, versículo de número 20. Você vai pegar o terceiro ponto, marque aí, não haverá arrependimento. Sabia disso? Com tanta desgraça não vai ter arrependimento. A gente fala, mas como isso? Como? Quem é de Deus é de Deus, querido. Quem é do diabo é do diabo. Olha só, aqui você vai ver que não haverá arrependimento, porque as pragas, elas serão jogadas sobre aqueles que não têm o temor de Deus. Mas aquele que é de Deus, o maligno não vai tocar não. Deus sempre guardou os seus, sempre vai guardar como guarda você hoje nessa manhã também, de todo mal. Mas veja aqui comigo, no versículo 20... E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, você viu? O fogo, a fumaça e o enxofre, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de pedra e de bronze e de pedra e de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Tá dando para entender? Com todas essas pragas na terra, com tudo isso de ruim na terra, esses seres não abandonam a prática maligna e não se voltam para Deus. Olha aqui no 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Olha só, vamos entender aqui. Com tanta desgraça, pode falar, meu Deus do céu, como é que pode alguém com tanta coisa ruim na terra, mesmo assim o sujeito não reconhece a Deus? Pode ter certeza, querido. Pode ter certeza que a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Na verdade, esses daqui, eles veem o juízo, eles sentem a dor, eles veem as mortes, mas eles continuam a adorar os demônios, continuam na idolatria, continuam andando na forma errada, porque hoje em dia você tem pessoas de Deus que até caminham na forma errada, mas no momento que ele vê que a coisa pega e que Deus mostra, eles abandonam o erro. Mas esses daqui, ainda que estejam vendo a destruição e a catástrofe, eles não se arrependem dos seus homicídios, das feitiçarias, da prostituição, nem das ladroices. Ladroice, para quem não sabe, é roubo, é de ladrão, né? Quando fala ladroices, ou seja, é a ladroagem, a forma de roubar, como hoje você vê corrupção, você vê tanta coisa, tanta desgraça, homicídios, feitiçarias, tudo isso é digno e passivo do inferno, porque tudo isso vem dele, que é o xerife, que é o comandante do inferno, que é a saber, Satanás. É ele que vai dominar na terra durante o período da grande tribulação. É ele que vai fazer acontecer a desgraça no mundo. Mas bote uma coisa na sua cabeça. Quem está chegando agora, de repente você fala, que é isso que eu estou ouvindo? Tem uma sequência. No capítulo 7, lá mostra claramente que Deus, ele marca todos os seus. E no desenvolvimento você vê, Deus sempre vai dar uma proteção. Deus sempre vai dar como deu no Egito. No Egito todas as pragas caíam sobre o Egito,
Egito, mas na terra de Gósen não acontecia, porque na terra de Gósen Deus fazia diferença por causa do seu povo, como também na morte dos primogênitos. Lembra? A casa que tinha o sangue do cordeiro, aquele anjo da morte passava por cima. Também será assim nessa época, querido. Deus estará guardando. Nós não sabemos as formas exatas, mas uma coisa é certa, ele marcou antes de tudo para mostrar que no período da grande tribulação, ainda aqueles que terão temor de Deus na terra, que são a parcela de gentios, judeus e os que ficaram da igreja, que não subiram no arrebatamento, ainda assim, aqueles que adorarem a Deus, aqueles que reconhecerem a sua falha e o seu erro e o seu pecado, ainda assim, Deus estará guardando, porque eles estão marcados, eles estão separados, eles estão selados por Deus, e aonde Deus está, o mal tem que sair. Saiba disso, na tua paciência, possuir a tua alma, porque nessa manhã de repente você fala, como é que vai ser isso? Não queira saber como é que é isso não, querido. Queira saber somente uma coisa nessa manhã: entregar a vida ao Senhor, servir da melhor maneira possível. E uma coisa é principal, lembre-se, maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você não deve fazer tudo o que te mandam fazer. Você deve saber se aquilo que você está fazendo é justamente a vontade de Deus, porque na verdade você deve subir quando você estiver fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tema Apocalipse 9, título Estudo do Apocalipse, parte 18. E foi-se embora a sexta trombeta. Aguarde, mais um pouco vem a sétima, e aí tudo vai piorar, porque se você acha que está ruim, pior está por vir ainda, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe.